Nossa história começa há aproximadamente 4 bilhões e meio de anos. Imagine uma imensa nuvem de gás e poeira, os restos de uma supernova. A força da gravidade começou a juntar esses materiais, formando a jovem Terra. Vulcões entravam em erupção, expelindo lava e gases para uma atmosfera turbulenta. A Terra era uma panela fervilhante de fogo e fúria, um lugar perigoso e inóspito para a vida. Mas mesmo nesse caos, as sementes do nosso futuro lar estavam sendo plantadas. Uma chuva de asteroides e cometas atingiu a jovem Terra. Essas colisões trouxeram água e outras substâncias voláteis. Através da violência e do caos, a Terra começou sua jornada. De uma nuvem de poeira em rotação a uma esfera incandescente, nosso planeta estava tomando forma. À medida que o bombardeio de objetos espaciais diminuía, a Terra começou a esfriar. A superfície derretida liberava calor e a crosta terrestre começou a se formar. Vulcões continuavam em erupção, liberando gases que formariam a primeira atmosfera da Terra. Com o resfriamento, a água líquida começou a se formar. Chuvas torrenciais, como um verdadeiro dilúvio, caíram sobre a Terra e os primeiros oceanos se formaram. Esses primeiros oceanos eram quentes, ácidos e bombardeados por radiação ultravioleta. Mas foi nessas águas que o milagre da vida surgiria. Tudo estava pronto para o surgimento da vida. O surgimento da vida a partir da matéria não viva é um dos mistérios mais profundos da ciência. Há cerca de 3,5 a 3,7 bilhões de anos, uma transformação incrível aconteceu. Os blocos básicos de construção da vida se juntaram e começaram a interagir no caldo primordial. Sob a influência de raios, calor vulcânico e radiação ultravioleta do Sol, esses elementos formaram moléculas orgânicas complexas. Ao longo de milhões de anos, essas moléculas formaram ligações, se separaram e se recombinaram. Uma molécula adquiriu a capacidade de se autorreplicar, um ponto de virada. Essa molécula autorreplicante se tornou a progenitora de toda a vida na Terra. O processo exato ainda permanece um dos maiores enigmas não resolvidos da ciência. Uma das hipóteses mais populares, a hipótese do mundo de RNA, sugere que o RNA era a principal molécula no início da vida. O RNA pode armazenar informação genética e catalisar reações químicas. As primeiras formas de vida podem ter dependido exclusivamente do RNA. Com o tempo, o DNA evoluiu do RNA, assumindo a responsabilidade de armazenar informação genética. As proteínas assumiram o papel principal na catálise de reações bioquímicas. Ribozimas, moléculas de RNA que catalisam reações, suportam essa hipótese. A hipótese do mundo de RNA oferece uma explicação convincente para a origem da vida. Desvendar os mistérios do mundo do RNA pode fornecer informações valiosas sobre a origem da vida. A hipótese do metabolismo primeiro sugere que a vida surgiu como uma série contínua de reações químicas. A vida emergiu de ciclos químicos interconectados, formando um metabolismo primitivo. Imagine algo como um caldo primordial, só que mais organizado, tipo um feijão tropeiro primordial. Esses ciclos produziram os blocos fundamentais da vida, como tijolos para construir uma casa ou ingredientes para um belo brigadeiro. Imagine uma rede de reações químicas, onde cada etapa alimenta a próxima, como uma linha de produção bem azeitada, tipo uma fábrica de pão de queijo. Esses ciclos poderiam evoluir com o tempo, levando a vias metabólicas complexas. É como começar com uma casinha simples e transformá-la num casarão, ou quem sabe num belo sítio. O surgimento de moléculas autorreplicantes, como o RNA, ocorreu dentro dessa rede metabólica. É como se a nossa linha de produção, de repente, começasse a se copiar sozinha, igual a um pé de couve que se espalha pela horta.
fontes hidrotermais e fontes termais vulcânicas dão suporte a essa hipótese. Pense nas águas termais de Caldas Novas, um exemplo desse tipo de ambiente. Esses ambientes criam gradientes químicos que poderiam ter impulsionado as primeiras reações metabólicas, como uma bateria que dá a partida em todo o processo, ou como o fermento que faz o bolo crescer. O último ancestral comum universal, ou Luca, representa a raiz da árvore da vida aqui na Terra. Luca existiu há 4 bilhões e 200 milhões de anos atrás. Imagine só, todo organismo vivo, desde uma bactéria até um jequitibá, passando por você e eu, pode traçar sua ancestralidade até esse único ancestral unicelular. Provavelmente, Luca possuía membrana celular, material genético e um metabolismo complexo, tipo uma fábrica microscópica. Cientistas chegaram à conclusão da existência de Luca estudando as características comuns a todos os seres vivos, como se fossem detetives buscando pistas. A comparação de sequências genéticas e processos bioquímicos revela um conjunto básico de genes e proteínas, como um manual de instruções compartilhado. Essas características comuns apontam para um ancestral comum, uma origem única para toda a biodiversidade que vemos hoje. A existência de Luca nos lembra da interconexão de todos os seres vivos, como se fôssemos todos galhos da mesma árvore, um elo que nos une desde o início da vida na Terra. Por bilhões de anos após Luca, a vida na Terra consistia exclusivamente de organismos unicelulares. Esses pioneiros microscópicos lançaram as bases para toda a vida subsequente. Imagina quanta coisa aconteceu graças a esses pequeninos. Eles transformaram a atmosfera e moldaram os oceanos. Verdadeiros heróis do seu tempo, tipo um Pelé da biologia. A evolução da fotossíntese permitiu que os organismos usassem a luz solar como alimento. Uma solução genial, não é mesmo? Que nem aquele gol do Pelé contra o Juventus. A fotossíntese liberou oxigênio, o que transformou a atmosfera da Terra. Dá para dizer que eles criaram o ar que respiramos. Devemos a eles cada gole de ar, igual devemos ao Chico Mendes a preservação da Amazônia. Organismos que respiravam oxigênio prosperaram, abrindo caminho para formas de vida mais complexas. Como se diz, devagar se vai ao longe, igualzinho à construção de Brasília. Competição, predação e relações simbióticas moldaram a vida primitiva. Uma verdadeira luta pela sobrevivência, tipo disputar a final do Brasileirão. Os organismos unicelulares criaram uma biosfera dinâmica, um mundo inteiro numa gota d'água, igual à diversidade cultural do Brasil. A origem de Luca, o último ancestral comum universal, permanece um mistério até hoje. É possível que ele tenha se originado de uma molécula mais simples, como o RNA, capaz de se autorreplicar. À medida que essa molécula se replicava e sofria mutações, ela adquiria novas características. Com o tempo, características benéficas se espalharam, levando ao surgimento de um organismo mais complexo. Outra teoria é que Luca surgiu a partir de moléculas interagindo dentro de uma membrana simples. Essas protocélulas evoluíram para estruturas mais complexas, abrindo caminho para Luca. O aparecimento de Luca marcou a transição para uma vida mais complexa, a vida celular. Seu legado está gravado no DNA de cada organismo vivo. Por bilhões de anos, a vida na Terra existiu apenas nos oceanos. Há cerca de 541 milhões de anos ocorreu a explosão cambriana. A vida floresceu numa incrível diversidade de formas, surgiram animais com conchas duras, olhos e membros, o aumento dos níveis de oxigênio e o surgimento de predadores impulsionaram a diversificação da vida. A explosão cambriana lançou as bases para a estrutura corporal da maioria dos principais grupos de animais. Foi uma época de incrível criatividade e inovação. O legado da explosão cambriana pode ser visto na diversidade de animais de hoje.
Por bilhões de anos, a Terra foi um deserto árido e sem vida. As plantas evoluíram para sobreviver fora da água. Há cerca de 500 milhões de anos surgiram as primeiras plantas terrestres. Essas primeiras plantas eram simples, não vasculares, como os musgos. Elas se agarravam a locais úmidos perto de fontes de água, como a beira de um rio. À medida que as plantas se espalharam pela terra, elas transformaram o ambiente. Fungos e insetos as seguiram, formando relações simbióticas como uma dupla sertaneja. A disseminação das plantas em terra resultou na rica tapeçaria de ecossistemas terrestres que vemos hoje, da Amazônia ao Cerrado. No final da Era Paleozoica, os répteis se tornaram a forma de vida dominante na Terra. A Era Mesozoica, a Era dos Répteis, viu a ascensão e o reinado dos dinossauros. Os dinossauros eram incrivelmente diversos em forma, tamanho e adaptações. Havia predadores ferozes e herbívoros gentis. Eles habitavam uma variedade de ambientes, como evidenciado por suas pegadas fossilizadas. A Era dos Dinossauros foi uma época de tremendas mudanças e avanços evolutivos. Os continentes se moveram, o clima mudou, e novas espécies evoluíram. Os dinossauros prosperaram, tornando-se um dos animais terrestres de maior sucesso na história da Terra. O reinado dos dinossauros, por mais longo e próspero que tenha sido, não estava destinado a durar para sempre. 66 milhões de anos atrás, um evento catastrófico pôs fim à Era Mesozoica, exterminando cerca de 76% de todas as espécies de plantas e animais da Terra, incluindo os dinossauros. O culpado foi um enorme asteroide, estimado em 10 quilômetros de largura, que atingiu a Terra na região do atual México, na península de Yucatán. O impacto, conhecido como Impacto de Chicxulub, causou uma destruição inimaginável, desencadeando terremotos, tsunamis e incêndios florestais que varreram o globo. Pense num verdadeiro fim do mundo cinematográfico. O impacto também lançou enormes quantidades de poeira e detritos na atmosfera, bloqueando o Sol e causando um resfriamento global que durou muitos anos. Imagine um inverno rigoroso, tipo a friaca de Curitiba, mas em escala global. A extinção KPG, como é chamada, foi um divisor de águas na história da vida na Terra. Ela marcou o fim da Era dos Répteis, abrindo caminho para o florescimento dos mamíferos e, por fim, para o surgimento da nossa própria espécie. A extinção dos dinossauros, por mais trágica que tenha sido, criou um vazio ecológico que permitiu que outros grupos de organismos prosperassem e se diversificassem, moldando o curso da evolução. O resultado da extinção do Cretáceo-Paleogeno foi uma era de mudanças colossais e novas oportunidades. Sem os dinossauros, o palco estava pronto para um novo elenco, mas o mundo que eles herdaram era drasticamente diferente do planeta verdejante e florescente que existia antes da queda do asteroide. O céu estava coberto de poeira e detritos, escondendo o sol e mergulhando o mundo em um longo período de frio e escuridão. Era de dar gosto de se ver, ou melhor, de não se ver. As plantas murcharam e morreram sem a luz do sol. A cadeia alimentar que sustentava os dinossauros entrou em colapso e o mundo lutava para se recuperar. Mas mesmo em meio à devastação, a vida encontrou um caminho. No subsolo, em tocas e fendas, pequenas criaturas sobreviveram à catástrofe. Esses sobreviventes, principalmente pequenos mamíferos, répteis e anfíbios, possuíam adaptações únicas que os ajudaram a sobreviver ao cataclismo. Eles eram pequenos, com baixo metabolismo, o que lhes permitia sobreviver com poucos recursos. Muitos eram noturnos, evitando o calor intenso da superfície. Bem, como se diz, a noite é amiga dos espertos. E eles eram adaptáveis, capazes de sobreviver com diferentes alimentos e em diferentes habitats. À medida que a poeira baixava e o sol começava a romper a névoa, os sobreviventes da extinção KPG se encontraram em um mundo transformado. Os dinossauros, antigos reis da Terra, tinham desaparecido.
As florestas, outrora lar de répteis gigantes, agora estavam silenciosas, cobertas por samambaias e outras plantas de crescimento rápido. O desaparecimento dos dinossauros criou um enorme vazio na natureza, um vazio que foi rapidamente preenchido pelos grupos de organismos sobreviventes. Os mamíferos, em particular, estavam prontos para aproveitar a oportunidade. Como diz o ditado, a natureza não suporta o vazio. Eles eram endotérmicos, o que lhes permitia manter a temperatura corporal estável, mesmo com as flutuações climáticas. É como ter um forninho embutido. Desenvolveram dentes diversificados, permitindo que se alimentassem de uma grande variedade de alimentos, bem diferente dos dinossauros, que pareciam ter só dente de galinha, e eles davam à luz filhotes vivos, que alimentavam com leite, aumentando as chances de sobrevivência da prole, verdadeiras mãezonas. Essas características, antes ofuscadas pelo domínio dos dinossauros, deram aos mamíferos uma vantagem significativa em um mundo sem répteis gigantes. Eles se espalharam rapidamente pelo mundo, evoluindo para uma incrível diversidade de formas, de pequenas toupeiras a enormes baleias, para todos os gostos, como se diz. A Era Cenozoica, que começou há 66 milhões de anos e continua até hoje, é frequentemente chamada de Era dos Mamíferos. Durante esse período, os mamíferos passaram por uma expansão extraordinária, evoluindo para uma variedade de formas para preencher os nichos ecológicos deixados vagos pela extinção dos dinossauros. Nos oceanos, baleias e golfinhos evoluíram de mamíferos terrestres, suas patas se transformando em nadadeiras e seus corpos se adaptando à vida aquática. Os morcegos tomaram conta dos céus, desenvolvendo asas a partir de seus longos dedos e dominando a arte da ecolocalização para navegar e caçar no escuro. Em terra, os mamíferos desenvolveram uma incrível gama de formas e adaptações. Herbívoros, como cavalos e veados, desenvolveram pernas longas e sistemas digestivos complexos para extrair nutrientes de plantas resistentes. Predadores, como leões e onças pintadas, aprimoraram seus sentidos e habilidades de caça para sobreviver. Os primatas, o grupo de mamíferos que inclui macacos, símios e humanos, também se diversificaram significativamente durante a Era Cenozoica. Eles desenvolveram mãos e pés preenseis, visão binocular e cérebros grandes, adaptações que lhes permitiram prosperar em ambientes florestais complexos. Das muitas linhagens de mamíferos que prosperaram na Era Cenozoica, uma acabou levando ao surgimento da nossa própria espécie. Os primatas, com suas mãos preenseis, visão aguçada e cérebro grande, prepararam o terreno para a evolução humana. Os primeiros primatas eram criaturas pequenas que viviam nas árvores da África e da Ásia, tipo uns micos leões dourados. Por milhões de anos eles evoluíram, adaptando-se à vida nas árvores, como a gente vê nos macacos prego. Suas mãos e pés preenseis permitiam que se movessem com destreza pelos galhos, igualzinho aos nossos bichos preguiça, só que mais ágeis. A visão binocular dava a eles a percepção de profundidade necessária para saltar entre os galhos, que nem os saguis. Seus cérebros grandes permitiam que aprendessem e usassem ferramentas, igualzinho aos chimpanzés. Conforme o clima mudava, alguns primatas se adaptaram à vida no chão, tipo na savana africana. Os primeiros hominídeos enfrentaram novos desafios nas planícies, tipo um cerrado primitivo. Essa transição estimulou mudanças evolutivas nos hominídeos, tipo andar descalço na terra batida. O bipedalismo liberou as mãos para carregar ferramentas, alimentos e bebês, tipo uma mãe carregando o filho no colo. Um cérebro maior e estruturas sociais mais complexas permitiram a cooperação, tipo uma mutirão para levantar uma casa. Isso abriu o caminho para o transformar o mundo, tipo construir Brasília no meio do nada.
Enquanto as savanas africanas se estendiam sob um céu em constante mudança, um capítulo fascinante na longa história da Terra começou a se desenrolar. Dentre os hominídeos terrestres, surgiu o Homo sapiens. Carregamos a herança de bilhões de anos de evolução. Nossos ancestrais eram curiosos, inventivos e conectados uns aos outros. Eles criaram ferramentas, dominaram o fogo e fizeram arte. A linguagem permitiu que compartilhassem conhecimento e contassem histórias, tipo um causo daqueles bem antigos. O surgimento do Homo sapiens foi um divisor de águas na história do planeta. Modificamos o ambiente ao nosso redor para atender às nossas necessidades. Nossa jornada nos levou a todos os cantos do mundo. Nossa história não é uma linha reta de progresso. A evolução humana foi marcada tanto pela genialidade quanto pela crueldade. Somos capazes de criar e destruir. Desde o nosso humilde começo na África, a humanidade se espalhou por todo o mundo, aprendendo a viver nos mais diversos ambientes, desenvolvendo culturas e idiomas diversos. Construímos cidades, estabelecemos rotas comerciais, criamos obras de arte, música e literatura, refletindo nossos sonhos, medos e aspirações. Também travamos guerras, esgotamos recursos naturais e causamos danos extensos ao meio ambiente. Nossa capacidade de inovação e progresso muitas vezes tem um preço, um lembrete de que nossas ações têm consequências tanto para nós mesmos quanto para o planeta que chamamos de lar. À beira de um futuro incerto, é crucial lembrarmos do nosso lugar no grande esquema das coisas. Não estamos separados da natureza, mas somos parte dela, conectados a todos os seres vivos por uma complexa teia da vida, tecida ao longo de bilhões de anos. A longa jornada da evolução da Terra está longe de terminar. Nosso planeta continua a mudar e evoluir, moldado tanto pelas forças da natureza quanto pelas ações humanas. As decisões que tomamos hoje determinarão o curso do nosso futuro e o legado que deixaremos para as próximas gerações. Vamos nos esforçar para sermos dignos herdeiros deste planeta incrível, usando nossa inteligência, compaixão e criatividade para criar um futuro onde toda a vida possa prosperar. Pois não somos apenas um produto de bilhões de anos de evolução, somos os guardiões do seu futuro. Obrigado por assistir. Inscreva-se para apoiar o nosso canal. Paz e amor.